Depois de muito surto, Daisy Jones and the Six finalmente vai estrear na Amazon Prime nessa semana, dia 3 de março. E eu decidi fazer um vídeo, não para os fãs de Taylor Jenkins Reid, mas para as pessoas que não conhecem Daisy Jones and the Six, e principalmente explicar por que essa autora, Taylor Jenkins Reid, tem sido tão comentada nos últimos anos no mundo literário e por que tem aí rolando várias adaptações dos livros dela. Rapidinho aqui, antes de voltar pro assunto do vídeo, eu fiquei sem gravar por um tempo, porque eu tinha voltado da viagem, que eu ainda tô gravando vlog, muita coisa pra gravar, mas vai sair, eventualmente, pode ver que tenho mais uma decoração aqui na minha estante. Eu fiquei sem gravar um tempo porque eu voltei, peguei um resfriado no meio do carnaval, fiquei tossindo, então eu tentei gravar vídeo, mas eu tossia muito, assim, enfim, estou melhor, tá bom? Estou melhor, me aqui avisando que eu estou melhor, enfim, só explicando. Retornando ao assunto desse vídeo para não dispersar, Daisy Jones and the Six é inspirado nesse livro aqui, da Taylor Jenkins Reid. É um livro belíssimo, muito bonitinha a capa. E ele foi lançado em 2019. E aí a relevância, o se tornar best-seller e tal, vai dependendo do lugar. Falando aqui no Brasil, Daisy Jones and the Six ficou famoso depois da Evelyn Hugo, que é o Sete Maridos de Evelyn Hugo, que eu já vou entrar nessa situação. Mas, pelo que pesquisei, Daisy Jones and the Six foi mais relevante, principalmente nos Estados Unidos, onde eles produzem a série. Então, ela acabou tendo mais relevância para ser a primeira adaptação, talvez. Vou começar aqui a explicar por que a Taylor Jenkins tem sido relevante no mundo literário e um bafafá que tá rolando. A Taylor Jenkins, desde 2017, com o lançamento do Sete Maridos de Evelyn Hugo, ela lançou uma série de livros inspirados em personagens fictícios. Em Sete Maridos de Evelyn Hugo, a gente tem a Evelyn Hugo, obviamente, que é uma atriz famosa ali, começando nos anos 50, 60, indo para os 60, 70, você vai acompanhando ali quando ela vai contando a história dela. A narrativa da história, ela vai contando de um jeito que você fica preso e acreditando que a personagem existe. Então já começa a entender a pegadinha dela. E aí tem Sete Maridos de Evelyn Hugo, tem Daisy Jones and the Six, mais recente, Malibu Renasce, e o mais recente ainda, Carrie Soto Está de Volta, que lançou em 2022, né? Essa série, né, de 4 livros, que não necessariamente eles estão conectados, mas eles sim apresentam um Taylor verso. Ou seja, em alguns desses livros há referências dos outros livros. Então, por exemplo, em Malibu Renasce você vai ter referência de Daisy Jones, Evelyn Hugo. Rola essas situações pra você entender que existe um Taylor verso. Elas existem, mas elas não se encontram. Ela lança essa série de livros e as pessoas ficam surtadas. Porque, eu vou falar que no Brasil, né, a gente pegou ali a pandemia, serviu muito como um boom pra o livro da Evelyn Hugo, que no TikTok muita gente falava, e leitores jovens, leitores mais da minha idade, ali na faixa de 20 a 30, falando muito de Evelyn Hugo, e foi esse boom, começou todo mundo falando. E como você pode ver aqui, da Daisy Jones, tem uma frase aqui da Reese Witherspoon falando do livro. Então ela foi ganhando uma relevância e ganhando mais o olhar de Hollywood, das produções, principalmente porque os livros se tornaram best-sellers. A Carrie Soto Está de Volta lançou no ano passado e tava assim no top lá dos best-sellers do New York Times. Então já dá pra ver que ela tá consolidada como autora e que os livros dela vendem. É isso que você tem que entender, basicamente. E por que é tão interessante essa série de livros, apesar dela ter outros, tá? Ela tem outros romances. Mas esses livros, eles representam esse Taylor verso, e principalmente o que eu comentei. Ela cria uma narrativa, cada um tem a sua pegada diferente, mas com foco de você entrar totalmente na narrativa e acreditar que aquele personagem realmente existe. Então, Evelyn Hugo, uma atriz, Daisy Jones, uma cantora, tem uma banda, Carrie Soto é uma tenista super famosa, e a Malibu Renasce é uma modelo / surfista. É isso que você precisa saber sobre a Taylor, que ela tá aí no papo de muita gente,
E que os outros romances dela também receberam relevância, tanto que Amores Verdadeiros vai lançar em maio deste ano. E Evelyn Hugo não tem data de estreia ainda, mas vai ser adaptado pela Netflix em um filme, o que me deixa muito nervosa, tá? Então é isso, agora vamos falar sobre Daisy Jones and the Six. Daisy Jones and the Six conta a história de uma banda que ganhou muita relevância, acendeu assim de repente e fez grande sucesso nos anos 70 como uma banda de rock, mas do nada eles se separaram em 1979 e ninguém sabe muito bem porquê, o que aconteceu. E aí a gente vai entender de fato no livro o que aconteceu. Daisy Jones and the Six. Daisy Jones é a personagem principal, tá? Que ela é perturbada da cabeça, tem traumas, precisa de terapia, tem problemas com álcool, tá tentando buscar o seu sucesso ali, tá tentando buscar seu lugar ao sol, digamos assim, no mundo do rock e ser cantora mesmo, né? Realizar seu sonho. Ela começa nessa carreira solo com um empresário lá, só que aí o empresário, ele tem a ideia de juntar uma outra banda já existente com ela, que são os The Six. E os The Six são o Billy, que você vai entender que é o mais importante, é o cantor da banda e tal, mas que tem grande relevância na história. O Pete, a Karen, que é até aquele momento a única mulher da banda, mas aí entra a Daisy. O Graham, o Warren e o Eddie. Que acontece que a Daisy lança seu primeiro disco, chamado First, em 1975, e aí ela também faz uma participação no hit Honeycomb, dos The Six, que levou à formação lendária da banda Daisy Jones and the Six. Só que desde o início é uma banda muito conflituosa, que aí você vai lendo e vai sabendo das coisas, e também você entende um ar ali, isso tudo tá no trailer, tá? Isso não é um spoiler, um ar ali, uma tensão entre Billy e a Daisy. Sendo que o Billy é casado com a Camila, que é uma personagem maravilhosa. Particularmente, falando assim, não parece uma narrativa muito, nossa, vou ler esse livro. É uma narrativa que eu sempre achei que fazia bem sentido, que combinaria muito num filme e numa série, numa minissérie, que vai ser o caso da Amazon. Mas, de fato, o que é mais interessante no livro é a forma que a Taylor conta a história. Que eu já vou falar sobre a narrativa, a escrita da Taylor, porque que se tornou tão diferente. Não conta simplesmente a história. A ideia é que você tá lendo um documentário, sabe? Um documentário, só que escrito. É mais ou menos assim. Só que quando um personagem, sei lá, o Billy, vai comentar sobre uma coisa, a escrita, ela dá uma quebra no documentário, como se ele já estivesse narrando aquela situação, e já entra a travessão e tudo. É uma escrita bem diferente pra contar uma história que não tem tanta, como dizer assim, não parece tão especial, né? Não parece tão assim revolucionário. Mas a forma que a Taylor escreve aquela história da Daisy Jones, tá? Que eu tô dizendo, os outros eu tenho opiniões diferentes, mas o Daisy Jones and the Six, eu acho que o encanto da história se dá por conta da escrita dela, é a forma que ela vai contando e entregando em migalhas o que aconteceu. A forma que a Taylor consegue te prender no livro até o fim, pra você saber o que de fato aconteceu e agora o que vai dar. Por quê? Não consegue entender, lendo o livro de cara, quando que tá sendo gravado esse documentário. E você entende lá no final que se passaram anos depois. Então, leva assim, você vai entender no documentário o que rolou e tá, e agora? O que vão fazer? O que vai acontecer? Então, vai te prendendo até o final de verdade. E aí, óbvio, como já consegue ver no trailer, o foco da série vai ser muito da Daisy Jones e o Billy, que são dois perturbados. E precisam de ajuda, e tem vários conflitos, mas assim, tem outros personagens que são muito bem abordados, como a Karen e o Graham. E os outros ficam mais à parte, assim, bem secundários mesmo. Mas essa é a narrativa, e eu decidi explicar essa narrativa porque eu não sei se fica muito claro no trailer
pra quem não leu, o que realmente aconteceu e tal. E um outro fato que torna Daisy Jones and the Six como um livro tão especial é que a Taylor, no final do livro, ela colocou as letras das músicas. Ela escreveu, né? Claro que assim, a Taylor não é musicista, então não necessariamente tá rimando e tal, mas ela criou a letra de várias músicas desse álbum. E é o que torna... E aí tem em inglês, obviamente, pra quem tem edição em português, tem a tradução embaixo. E eu acho que o que torna ainda mais o livro realista, esse aqui específico. Porque uma banda é um livro, você não consegue imaginar como que é o som, mas pelo menos ela entrega pra você como são as músicas de fato. E aí faz você imaginar como que seria aquele som, sabe? Então muita gente que começou a ler nesses últimos, assim, 3 anos, né, principalmente com a pandemia, segunda pandemia que eu falei, fez muita gente ficar imaginando como seria a banda. E aí rolaram covers, pessoas pegando a letra e gravando e tentando imaginar como seria a banda. E isso é tão engraçado, assim, é tão peculiar, porque é uma banda fictícia. Eles resolveram abraçar isso na série e a série se inspirou, mas eles já modificaram, tá? Eu escutei as 2 músicas que eles lançaram, que estão nos trailers, no trailer e no teaser, que é a Honeycomb e a outra é Regret Me. Ambas as músicas eles modificaram a letra, mas tentando se inspirar no que a Taylor escreveu. A Taylor é produtora, uma das produtoras da série, e com certeza deu pitaco no roteiro e tal, pra manter de maneira fiel. Só que já tem essa delicadeza de criar uma banda ali, as músicas, e as 2 músicas já estão disponíveis no Spotify. Eu vou deixar o link do Daisy Jones and the Six no Spotify, se você quiser escutar. E aí, como eu falei da Reese aqui, a Reese, ela é uma das produtoras executivas da série. Já vi fotinho das 2 no tapete vermelho, eu fiquei assim, coração muito aquecido e muito ansiosa pra ver o resultado da série. E explicando da banda na série, a Taylor já comentou que a banda foi inspirada na banda Fleetwood Mac, que o ritmo, as roupas, ela se inspirou nesse Fleetwood Mac. E pelo que eu vi no trailer e no teaser, isso se concretiza. É interessante como eles mantiveram, de certa forma, o que ela imaginou. E na série a gente tem como personagem principal a Daisy Jones, interpretada pela Riley Keough. Eu não sei pronunciar, mas ela é neta do Elvis Presley, então acho que fica super interessante. Uma atriz que teve o avô super famoso do astro rock e tal, então... E como Billy, a gente tem o Sam Claflin, que fez vários filmes aí interessantes, como o Como Eu Era Antes de Você. Eu achei interessante a escolha do ator pra fazer o Billy. Acho que vai encaixar muito bem, e a Daisy também. E aí o que a gente pode esperar já com o trailer e o teaser é que eles vão manter esse documentário. Não sei o quanto vai aparecer desse documentário, mas tem sim, no teaser aparece a Daisy falando pra câmera e perguntando: mas o quanto você quer saber sobre o que aconteceu? Então, eu acho que eu situei você sobre o que é Daisy Jones, o que é Taylor Jenkins, o que se trata de fato a série. E eu acho que ela tem um potencial de ser, assim, uma queridinha, uma série queridinha, que as pessoas vão querer ouvir as músicas, vai ser uma parada comercial. Se você não conhecia a autora, né, se você não conhece a Taylor Jenkins Reid, vale muito a pena conhecer. E ela tem outros livros, como eu comentei, como Amores Verdadeiros, Em Uma Outra Vida Talvez, Para Sempre Interrompido e Depois do Sim. Tem esses outros livros que são foco de romance mesmo, puro romance, mas pra ver que a Taylor tem uma variedade ali, ela já tem dois polos ali em que ela trabalha. E é uma autora muito versátil, com uma narrativa muito... que te prende muito, que te faz continuar lendo até o final. Espero que você tenha gostado do vídeo também. Não deixa de se inscrever no canal, deixar um like, comentar. Se você já conhece a Taylor Jenkins, qual é o seu livro preferido dela? Qual adaptação que você tá mais ansioso pra ver? E é isso. Até o próximo vídeo.